Toque Livre. Oi, gente, estamos de volta com o Toque Livre especial, fazendo mais um balanço das Olimpíadas. E neste programa, quem é o nosso entrevistado é o professor Celso Ramos, que é professor de História do Centro Universitário Estácio de São Paulo. Ele conversou com a gente, né, e falou que, a princípio, a gente tem que fazer um balanço, pensar que é um balanço imediato, ainda no impacto de tudo que aconteceu em Tóquio, que aquela análise mais detalhada ainda vai levar um tempo, precisa mais de tempo para as coisas se sentarem e a gente colocar os fatos em perspectivas. Por isso ele destaca que, logo agora, assim, nessa primeira visão de tudo que aconteceu em Tóquio, ele coloca como aspecto negativo a falta de público, que já era esperada por conta das restrições impostas pela pandemia de Covid-19. Eu chamo a atenção negativamente para a ausência de público, né? A minha sensação enquanto espectador é que isso esfriou um pouco as competições. Diferentemente das competições aqui nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, quando o público interferia, inclusive, no andamento dos jogos, basta lembrar a situação do salto com vara, né? Em que o competidor, se não me engano, o francês, né, que disputava a medalha com o brasileiro, chegou a se queixar da participação do público, pois o público intervinha como se estivesse numa partida de futebol, o que é o perfil da torcida no Brasil, né? Então, eu creio que essa ausência de público, mas não tinha como impedir, né, que esse fato acontecesse por conta justamente da pandemia. Outro ponto que ele coloca na lista de aspectos negativos da Olimpíada foi justamente a participação brasileira. Embora tenha sido a melhor participação brasileira da história em número de medalhas e que também igualou o número de medalhas de ouro conquistados, né, no Rio 2016, o professor Celso Ramos afirma que o Brasil poderia ter aproveitado mais o investimento que foi feito antes dos Jogos de 2016 e fazer esses resultados acontecerem também agora em Tóquio 2020. Evidenciou o fracasso, né, do nosso projeto olímpico. Se não um fracasso, pelo menos nós não aproveitamos adequadamente todo aquele investimento feito para Rio 2016, nesse intervalo aí dos 4, 5 anos até esta Olimpíada. Não podemos ler de maneira muito fanística, né, esse desempenho de medalhas, porque basta a gente observar que são 4 medalhas a mais, mas de esportes que entraram nesse intervalo, né, desses 4 anos, o surf e as 3 medalhas do skate. Senão nós teríamos, né, essas 4 medalhas a menos e, portanto, o nosso desempenho teria sido até mesmo menor do que o desempenho de 2016. Então, isso a gente tem que ponderar muito bem, né? Mas nem só de aspectos negativos, né, o professor Celso fala nessas Olimpíadas. Ele destaca alguns pontos importantes que foram resultados de movimentos expressivos e positivos. O primeiro, as mulheres do Brasil deram um show e ele faz questão de destacar isso. Eu destaco protagonismo feminino. Sim, muito interessante. Muitas medalhas brasileiras, né, conquistadas por mulheres, né, a Rebeca Andrade, as velejadoras, né, a Martine e a Caena, a Ana Marcela, né, na maratona aquática, a Raíssa, a Mayra no judô, mais uma vez, as nossas 2 tenistas, a Laura e a Luísa, o vôlei feminino, a Beatriz, né? Enfim, isso mostra o protagonismo feminino. Outro ponto positivo que o professor Celso Ramos, que é professor de História da Estácio de São Paulo, destaca, foi justamente as Olimpíadas colocarem em destaque, né, no palanque das discussões da sociedade, temas muito importantes que são debatidos socialmente ainda de forma discreta e nas Olimpíadas ganharam holofotes, como, por exemplo, o sexismo e a questão da saúde mental, que foi um dos temas mais debatidos ao longo da competição por conta de tudo que envolveu a atleta Simone Biles, a ginasta norte-americana. E também chama um aspecto positivo, né, a questão relacionada
ao sexismo, que, querendo ou não, está presente nas Olimpíadas, né? A exposição dos corpos, enfim, e que a equipe alemã de ginástica olímpica, ao mudar os trajes, ao usar umas vestes, né, que cobriam mais o corpo, fizeram um protesto, né, com relação a essa exploração, né, do corpo, sobretudo feminino. Né? E também achei positivo o caso, claro, não do ponto de vista da saúde mental, da Simone Biles, mas ela ter chamado a atenção para a sobrecarga, a pressão que esses atletas, né, de alto rendimento sofrem, né, que a gente tem a impressão que são super-heróis, são seres, né, de outro mundo, mas que não, são seres humanos, né, enfim, sujeitos a todas as pressões como todos nós. Né? Este foi o professor de História do Centro Universitário Estácio de São Paulo, Celso Ramos, que participou conosco desse Toque Livre, ajudando a gente aí a entender, a fazer um balanço das Olimpíadas de Tóquio. A gente tem outros especialistas avaliando essas lições e os impactos, né? Vocês podem conferir ao longo da nossa programação. Continue ligado na Web Rádio Nas Ondas do Toque. Aqui é 100% esporte. Toque Livre.